de todo o Brasil, a mais uma videoaula da Escola Superior do Ministério Público da União com o tema Direito Internacional dos Refugiados e Apátridas. Antes de iniciarmos, vou me apresentar. Meu nome é André de Carvalho Ramos, eu sou Procurador Regional da República e professor de Direito Internacional e Direitos Humanos da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Então, vamos aqui abordar a temática unindo, claro, a teoria, a visão do direito internacional e também do direito brasileiro sobre os refugiados e os apátridas, mas também falaremos da prática, mostraremos como o Ministério Público Federal também auxilia na implementação desses direitos relacionados aos refugiados e apátridas. A nossa videoaula de hoje vai abordar justamente o aspecto introdutório da matéria que diz respeito ao chamado desenvolvimento dos 3 eixos da proteção do ser humano no direito internacional. Então, veremos como que o direito internacional dos refugiados interage com o direito internacional dos direitos humanos e o direito internacional humanitário, para que então tenhamos uma visão geral da proteção do ser humano no direito internacional e mostraremos qual é o objetivo do direito internacional dos refugiados. Pois bem, o direito internacional, como todos sabem, não tinha no início, no momento de sua consolidação no século XVII, especialmente na Europa, uma preocupação única, exclusiva sobre o ser humano. Pelo contrário, o direito internacional ele é criado, consolida-se pela prática internacional, pela prática dos Estados, com o objetivo: a regência pacífica das relações entre os Estados soberanos. Claro que houve, nesse momento histórico do chamado direito internacional clássico, que vai do século XVII até o século XIX, especialmente na Europa, algumas normas internacionais que possuíram uma preocupação sobre direitos de indivíduos, mas sempre de modo assistemático e fragmentado. É aquilo que eu chamo nas minhas obras de internacionalização em sentido amplo dos direitos humanos. Ou seja, por internacionalização, é claro, isso retrata um fenômeno pelo qual normas internacionais debruçam-se sobre determinada matéria, sobre determinada faceta da vida social. Agora, uma internacionalização em sentido amplo diz respeito tão somente a algumas normas internacionais esparsas sobre aquela matéria. E do século XVII até o século XIX, o direito internacional tratou a proteção do ser humano de modo subsidiário, de modo apenas lateral. Não era a preocupação precípua, central do direito internacional. Quais são essas normas que retratam apenas de um ponto de vista lateral a preocupação do direito internacional sobre o ser humano? Normas, por exemplo, de proteção diplomática. Professor André, o que diz respeito à proteção diplomática? Proteção diplomática consiste em um costume internacional pelo qual todos os estados devem fornecer um tratamento mínimo adequado aos estrangeiros em seu território. Notem, é um costume internacional e que diz respeito a indivíduos, mas um indivíduo em situação específica, um estrangeiro que se encontre em outro estado, no território de um outro estado. O estado de acolhida é obrigado, de acordo com esse costume internacional, a fornecer um tratamento mínimo adequado. E, professor André, e se o estado estrangeiro não fornece, viola o direito ao devido processo legal, o direito à integridade física, o direito de propriedade, confisca os bens daquele estrangeiro? O que acontece? Pode existir a chamada proteção diplomática, pelo qual o estrangeiro solicita o apoio do seu Estado, o Estado patrial. O Estado patrial, o Estado da nacionalidade daquele estrangeiro, caso aceite essa reclamação, transforma um litígio doméstico entre o estrangeiro e o Estado infrator em um litígio internacional entre o Estado patrial e o Estado infrator. E aí o litígio internacional vai ser resolvido pelos meios que o direito internacional fornece para a solução de controvérsias entre Estados.
Mas notem, é uma preocupação ainda não muito clara sobre os direitos do ser humano. Primeiro, era um direito só de estrangeiros. Segundo, a proteção diplomática é tida até os dias de hoje como direito do Estado patrial. Um estrangeiro, no máximo, pode solicitar a proteção diplomática. Ele não tem o direito público subjetivo de exigir o apoio do seu Estado patrial. Vou dar um exemplo. O Brasil, em geral, não fornece proteção diplomática. O Brasil tenta, claro, solucionar, auxiliar a solução de problemas que os seus nacionais, nós, os brasileiros, os seus nacionais no exterior. Mas ele não transforma um litígio doméstico, por exemplo, um brasileiro que se encontra encarcerado, talvez injustamente, em outro estado, em um litígio internacional entre o Brasil e outro estado. Proteção diplomática é um costume internacional muito mal visto na América Latina. Foi um subterfúgio para interferências indevidas em assuntos domésticos, intervenções inclusive militares de países desenvolvidos nesses países da América Latina. Então, é apenas uma faceta dessa internacionalização em sentido amplo. Mas até o século XIX, ainda houve outras normas internacionais que, de alguma maneira, manusearam a proteção do ser humano, tentaram, então, defender algumas facetas do que hoje entenderíamos como os direitos humanos. Por exemplo, o combate ao tráfico de escravos. A Inglaterra, por exemplo, capitaneou um esforço que depois gerou a abolição da escravatura no mundo. Mas a busca pela implementação do direito à igualdade era uma busca sistemática, muito movida pelos interesses econômicos da Inglaterra, interessada no aumento dos mercados consumidores dos seus produtos industriais. Ao mesmo tempo que a Inglaterra buscava a igualdade, ou seja, combatia a escravidão, combatia a ofensa à liberdade, a Inglaterra era uma potência colonial e de extrema dureza, como o que ela fazia nas Índias, o que ela fazia nas suas colônias no mundo. Então não era algo coerente, sistemático, era uma internacionalização esparsa, fragmentada. E, é claro, isso eu poderia continuar aqui, mas fugiria a nossa videoaula. Mas o que é interessante é mostrar que essa internacionalização em sentido amplo, ela vai, em um determinado momento histórico do direito internacional, ceder a uma internacionalização em sentido estrito, ou seja, o surgimento de um corpo de normas internacionais voltadas de modo coerente e sistematizado a defender os direitos do ser humano. E aí nós vamos ver que o direito internacional realmente desenvolveu essa, vamos chamar assim, centralidade agora voltada à defesa dos direitos humanos. Essa nova centralidade do direito internacional, ela vai ser repartida em 3 eixos. Ou seja, o direito internacional terá 3 subramos que têm uma dedicação exclusiva na proteção do ser humano. O primeiro desses eixos é o mais antigo deles. É o chamado direito internacional humanitário ou direito internacional dos conflitos armados. Desenvolve-se especialmente a partir da segunda metade do século XIX e depois durante todo o século XX e agora século XXI. Qual é o objeto do direito internacional humanitário? Claro, a defesa de direitos dos seres humanos, porém em uma situação especialíssima. Conflitos armados. Professor André, conflito armado é guerra? É guerra declarada? Não. Não é necessário toda a formalidade de uma guerra declarada. E isso é muito importante. A guerra do Vietnã, que levou a pelo menos 500 mil mortos entre os vietnamitas, 50 mil mortos entre os norte-americanos, nunca foi uma guerra declarada. Então, nunca houve uma declaração de guerra formal de Estados Unidos em relação ao Vietnã ou vice-versa. Então, o direito internacional humanitário, ele destina-se à proteção do ser humano em conflitos armados que podem ser de natureza internacional ou não internacional, ou seja, abrange também a guerra civil. Então, toda vez que existir hostilidade armada na busca do poder, interfere, então, atua, então, a norma do direito internacional humanitário. Professor André, qual é o limite dessa norma?
O limite dessa norma é claro: hostilidades armadas na busca pelo poder. Isso exclui crime organizado. Ou seja, o crime organizado pode ter, inclusive, armamento militar, pode ter, como já ocorreu no Rio de Janeiro, pode ter arma antiaérea, pode derrubar helicóptero, mas como tem uma finalidade econômica, não é o caso de se considerar um conflito armado. Agora, conflito armado não internacional, como ocorre na Colômbia, Farc, lutas de guerra civil, isso tudo cai dentro da abrangência do direito internacional humanitário. Desde o século XIX, segunda metade, até os dias de hoje, é um direito que se desenvolve muitíssimo. No início, buscava disciplinar os meios e os armamentos. Hoje, visa proteger o não combatente. E qual é o próximo passo, professor André? O direito internacional humanitário cada vez mais busca a eliminação da própria guerra quando nasce o Estatuto de Roma, que vai, inclusive, estabelecer o crime de agressão, ou seja, aquele indivíduo que que realiza atos de uma guerra considerada ilegal, pode ele pessoalmente, mesmo que seja chefe de Estado, responsabilizado. Qual é o segundo ramo, e aí vai ser o alvo das nossas videoaulas? Direito internacional dos refugiados. Qual é o objeto do direito internacional dos refugiados? Também um objeto especialíssimo. Ele visa proteger aquele que, em virtude de uma perseguição odiosa ou em virtude de violação maciça de direitos humanos, não pode retornar ao estado de sua nacionalidade ou residência. Então, professor André, o direito internacional dos refugiados, se o senhor precisasse definir em um direito, qual é o direito que o direito internacional dos refugiados protege? O direito ao acolhimento, a acolhida de alguém que não pode retornar ao seu estado de nacionalidade ou ao estado de sua residência e tem que ficar no estado estrangeiro. Então, ele é o acolhimento ao estrangeiro. E o terceiro subramo é o direito internacional dos direitos humanos. Esse sim é geral, abrange todos os direitos e vai ter uma relação com os dois primeiros ramos, uma relação de subsidiariedade, ou seja, caso haja uma lacuna no direito internacional humanitário, no direito internacional dos refugiados, o direito internacional dos direitos humanos, desde a Carta da ONU, desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos e de todas as centenas de tratados de direitos humanos que já existem no mundo nesse século até o século XXI, ele atuará. E uma relação, claro, também de especialidade. Quando existe um conflito armado, quem deve reger inicialmente aquela matéria é o direito internacional humanitário. Eles funcionam então como lex specialis, lex generalis, ou seja, o direito internacional dos refugiados, que vai ser a nossa próxima videoaula. Vamos analisar o seu desenvolvimento histórico, os seus principais diplomas normativos. Ele é a norma especial. Mas cuidado! A nossa Lei 9474, que é a nossa Lei Nacional dos Refugiados de 1997, já no seu texto esclarece a Declaração Universal de Direitos Humanos, ou seja, o direito internacional dos direitos humanos em geral, auxilia a interpretação da Lei 9474. Eu agradeço a atenção de todos e já os convido a continuar acompanhando as nossas próximas videoaulas da Escola Superior do Ministério Público da União sobre o tema Direito Internacional dos Refugiados e Apátridas. Obrigado.